Olá a todos, estamos iniciando o programa Consciência e Evolução. Sou Moisés Izagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. E o nosso programa de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre um trabalho que eu realizei, que eu realizo, né? Eu gosto muito de escrever. Eu creio que se um dia começarem a compilar tudo que eu já escrevi, vai ser muita coisa para ser lida, né? E isso para mim seria uma coisa boa, né? Porque as coisas que eu tenho feito de pesquisa e de busca podem beneficiar alguém. Mas eu escrevi um livro que vocês já devem estar cansados de saber, que são as 7 sementes de Tâmara, né? E as 7 sementes de Tâmara, quando foi escrita, eu estava fazendo um trabalho com relação a ver imagens do deserto, né? A ver coisas do meu passado. E é muito interessante isso, porque a gente escreve melhor quando a gente vê o que está, a gente vê a imagem, né? Quando você vê a imagem, escrever fica muito mais fácil. E eu comecei a colocar isso no papel, né? Quase que direto, né? E o resultado é que saiu o livro As 7 Sementes de Tâmara. Essas 7 sementes de Tâmara, ela tem uma coisa que eu achei muito boa, que foi o seguinte: nós começamos a juntar sementes de Tâmara, né? E aí eu falei com o pessoal que me acompanha, com o pessoal, amigos e tudo mais, falei, olha, quando vocês comerem uma tâmara, vocês guardem a semente, né? Porque eu queria fazer uma coisa. No dia do lançamento do livro, né, na tarde de autógrafos, eu queria criar, era um saquinho, né, onde iria uma semente de tâmara e a pessoa receberia o livro e a semente de tâmara. E aí eu conversaria com ela, né, porque um livro ele precisa ter um significado, não pode ser simplesmente escrito e se perder, né? Mas foi o que aconteceu. Aí eu consegui juntar mais ou menos umas 800 sementes de tâmara. Isso no percurso todo, né? A gente vai falar mais 800, você comeu 800 tâmaras. Não só eu, né? Mas as pessoas que estão comigo também. Mas aí um dia, né, eu falei com um amigo, falei, olha, vai ter o lançamento, né? E eu preciso saber se você juntou algumas tâmaras. Aí eu me assustei porque ele tinha mais de 1000 sementes. Falei, nossa, mas como é que se pode comer tanta tâmara, né? Nem olhei direito para mim, eu não comi 800 tâmaras, mas compartilhei com outras pessoas também. E aí nós ficamos com sementes de tâmara suficientes para colocar em cada saquinho, né? Aliás, em cada saquinho iam 7 sementes, né? Então, porque o livro são as 7 sementes de tâmara, né? E aí foi assim. Então deu tudo certo. E no dia do lançamento do livro, eu disse para as pessoas o seguinte, que cada uma delas que estava recebendo aquele livro, né, aquela leitura, poderia aproveitar para contar a história da sua vida, porque nós temos competência para contar a história da nossa vida, né? E contar a história da nossa vida precisa de um pouco de boa vontade, de criatividade, bom humor, né? Aí você vai falar, poxa, mas a minha vida foi horrível, né? Olha, a nossa vida é apenas uma vida, né? É apenas um momento que a gente passa aqui nessa terra e que a gente pode melhorá-lo, né, conforme a nossa vontade. Eu só penso que nós temos que ter muito bom humor para atravessar, né, esse caminho, né, para fazer esse caminho. E aí eu falava isso para cada pessoa e eu pedi o seguinte, que todas as pessoas que eu conversava, né, eu falava assim, olha, vocês escrevam a história da vida de vocês, mas o que vocês gostariam que fosse a história, né? Não a história real da sua vida, mas aquela história que é real no seu coração. E aí, quando você tiver escrito, você me manda, por favor, né, o que você escreveu. Eu ter falado isso foi uma coisa que eu considero bastante coerente da minha parte, porque
cada um de nós pode escrever a sua própria história, quer ela seja boa ou não, mas a gente sempre pode escrevê-la melhor, né? E aí, de verdade, eu dei um sentido, né, a esse livro, que é um livro que você também pode lê-lo, né? É só entrar em contato com a gente no www.centrodeestudos.org. Eu creio que você vai gostar da história, né? Mas olha só, eu vou ler uma das sementes de tâmara que eu acho que são interessantes e você me diz o que você acha disso. Bom, olha só. Nesse momento agora, eu vou ler a primeira semente de tâmara, que é a cegueira. E aí, vamos ver se você gosta do que você vai ouvir ou não, né? Sentado no chão, com a mão direita aberta, esperando que alguém lhe desse uma ajuda, sentiu uma pessoa se aproximar. Um homem colocou-lhe nas mãos um pão e, segurando na outra mão, algum dinheiro. Disse: que Deus lhe ajude a encontrar a luz. A cor da sua vestimenta é branca e está com sandálias marroquinas, carregando em sua mão esquerda, por ser canhoto, um leque de sândalo. Falou o cego. Você não é cego, é um charlatão, um mentiroso. Devolva o pão e o dinheiro. O homem falou para ele, o homem que tinha dado. E o cego disse: esse pão e esse dinheiro não vão me fazer falta, pode pegá-los, mas gostaria que escutasse uma história. Por que escutaria uma história de um mentiroso? Porque sou cego. Como é cego se acabou de descrever a minha vestimenta com precisão? Sou cego apenas porque não tenho a visão física, mas tenho uma visão que poucas pessoas têm, e é por isso que quero lhe contar uma história. O homem ameaçou dar-lhe um safanão para verificar se era cego mesmo e percebeu que ele não se movimentou para se defender. Conferiu então que estava lidando com alguém que realmente falara a verdade. Uma pessoa ao lado balançou a cabeça negativamente ao gesto feito pelo homem, demonstrando e falando uma recriminação. Esse gesto ameaçador não me assustou porque sabia das suas intenções, disse o cego. Você viu que eu ia agredi-lo? Vi que você queria testar se sou realmente cego, porém vejo que você não vê, por isso seria bom ouvir o que tenho para lhe falar. O homem ficou por um momento sem saber que atitude tomar e pegou um pequeno banco que estava ao lado do cego, perguntando: por que não usa o banco para sentar-se? Ele é para as pessoas que querem me ouvir. Nesse momento, você. Por favor, sente-se. O homem se sentou, sentindo-se meio desajeitado, e ficou aguardando o cego começar a falar. Nem sempre fui cego. Teve uma época que era mais cego do que sou atualmente. Minha visão física era boa, porém a minha percepção da vida era tão ruim que mal podia me enxergar. E quando não conseguimos nos enxergar, temos atitudes iguais à sua, de desconfiança, raiva e agressividade. Eu era assim, desconfiança, raiva e agressividade. Até o dia em que um fato me aconteceu e iniciou o processo de mudança radical na minha vida. Conheci um homem chamado Elifas, que me propôs fazer 3 perguntas, mas antes disse que eu não conseguiria responder nenhuma delas. Achei aquilo um abuso e falei que poderia fazê-las, que com toda certeza alguma coisa eu saberia em relação ao assunto que seria abordado. O homem começou a rir e contou que após o que eu havia falado tinha certeza que não saberia responder. O olhar era limpo e a face não deixava nenhuma sombra de dúvida de que era uma pessoa segura e honesta.
Vou lhe fazer uma primeira pergunta, e se não souber responder, pensarei se devo fazer as outras duas. Pensando bem, vou fazer todas as perguntas, e você pensa sobre elas e depois me diz se quer respondê-las. As perguntas foram feitas uma em seguida a outra, e aos poucos fui percebendo o quanto era cego. Agora, com certeza você quer saber quais foram as perguntas feitas por Elifas, porém só vou revelar a primeira, pois sei que ela será sem resposta. A primeira, como um cego pode ver as cores? Então, isso daqui é a primeira semente de tâmara. Nós precisamos deixar de ser cegos, precisamos caminhar na luz. E para caminhar na luz, nós precisamos ser luz. Precisamos buscar intensamente ver tudo que está à nossa volta. Nós só enxergamos aquilo que nós queremos. Nós só enxergamos aquilo que nós aprendemos a olhar. E nós nunca aprendemos a ver. Então, é bem interessante pensar sobre isso. É muito bom pensar sobre isso. Pensar o quanto nós perdemos de vida que está à nossa volta. Imagina você caminhando numa estrada, uma estrada que pode ter flores ou não, e o que você enxerga? Não sei o que você vai enxergar, mas eu posso dizer que a estrada é o caminho da vida e que o caminho da vida sempre tem muitas coisas para nos oferecer em termos de conhecimento e principalmente em termos de sabedoria. Nós só precisamos abrir a nossa mente e mesmo cegos nós podemos abrir os nossos olhos para isso, né? Eu não acho que esse caminho seja tão diferente para as pessoas. Todos nós temos os nossos sofrimentos. Esse aqui é um mundo em que um maltrata o outro, né? É um mundo em que um quer vencer o outro. A competição aí é estimulada a cada momento, né? Nós queremos ser mais fortes, queremos nos exibir. Isso é uma coisa que nós fazemos sempre, a exibição. Nós parecemos aqueles animais, né, que para conseguir um contato com a fêmea, né, fica se exibindo. Ou seja, nós não temos noção nenhuma de que a nossa relação com a vida é a coisa mais importante que existe. E para ter esta relação com a vida, nós vamos ter que ser vida. Não dá para você enxergar o que você não é, né? Isso é bem forte dentro do meu coração. Nesse momento agora que a gente está aqui tendo essa relação, né? Eu estou falando algumas coisas e você está me ouvindo ou me vendo, eu penso que é bom aproveitar, né, cada instante de uma palavra. É importante e necessário que a nossa vida vale a pena. E agora eu vou só ler mais uma história para você. E essa história não será a segunda, né, semente de tâmara, mas será a terceira semente de tâmara. E aí você me diz o que você acha. Quem sabe você compre o livro para ler todas, né? A terceira semente de tâmara. A luz. É miserável aquele que constitui a miséria dentro de si. Um garoto, sentado em uma esquina de Bagdá, com a mão estendida, pedia uma esmola, dizendo: me ajudem, sou doente e não posso trabalhar. Me ajudem, sou doente e não posso trabalhar. Uma mulher se aproximou e disse: filho, qual é a sua doença? Senhora, sou um garoto preguiçoso. Filho, e quem foi que disse que preguiça é doença? Minha mãe diz que eu tenho a doença da preguiça. Sua mãe diz isso? Todo dia. Filho, preguiça não é doença, é um jeito aprendido de se comportar. E não é uma doença? Não. E se eu fosse você, levantaria daí e procuraria um trabalho que pudesse produzir algo para si e para os outros. Como o quê?
talvez você possa entender melhor se eu te contar uma pequena história. Um mercador vendia peles de ovelhas para tapetes, roupas, calçados. Seu patrão gostava muito do seu trabalho e um dia lhe disse que o considerava o melhor vendedor do mundo. O homem sorriu e disse que não poderia ser o melhor vendedor do mundo, pois existiu um que será sempre imbatível. O que eu vendo é algo fácil de vender. É um produto necessário nessa região em que vivemos e não conseguiria com toda certeza vendê-lo em todo o mundo. O homem ao qual me referi era muito competente e principalmente sábio, pois vendia enquanto estava entre nós e continua vendendo até hoje sem estar presente para efetuar a venda. Se vestia de forma simples e descalço, mas todos o ouviam e queriam segui-lo. Era realmente muito eficiente e seguro de si. Vendeu coisas que não podemos ver com uma habilidade invejável. A crença na continuidade, a fé, o respeito, o amor e o significado da vida. Tudo com tanta força e poder que grandes construções foram feitas em todo o mundo usando os seus produtos e ideias. Mudou o mundo e as pessoas, mudou a minha vida. Realmente era um grande vendedor. Vendia a luz. Seu nome todos conhecem, por isso sou apenas um aprendiz. Ainda preciso vender o que as pessoas veem. Espero que essa pequena história faça com que entenda melhor o caminho que deve seguir. Preguiça não é uma doença, é uma desculpa. Bom, agora você já sabe 2 sementes, né? E 2 sementes de tâmara acrescentadas à nossa vida, eu penso que são importantes quando transformadas em palavras, né? Eu sempre gostei muito de tâmara. Na verdade, uma vez eu perguntei para o meu pai, falei assim, pai, qual é a fruta que o senhor... Qual é a melhor fruta para o senhor? Qual que o senhor mais gosta? E ele disse para mim, a tâmara. Eu falei, por que o senhor gosta da tâmara? Ele falou, você perguntou qual que eu mais gosto. A que eu mais gosto é a tâmara, porque é uma fruta muito saborosa, é muito carnuda, ela não estraga, né? Você pode conservá-la por mais tempo, talvez até séculos, e ela é muito fácil de encontrar no deserto. Então, quem caminha no deserto tem como alimento a tâmara. E a tâmara está ali, ela é carnuda, ela tem tudo que você precisa para sobreviver. Falei, puxa vida, pai, então as tâmaras vêm do deserto? Ele falou, a maior parte vem do deserto. E eu fiquei impressionado com o que ele falou para mim e passei a querer comer tâmaras, né? Só que na época que ele falou, as tâmaras que eu comia eram as tâmaras que ele comprava, né? E ele comprava as tâmaras ali no porto de Manaus. Então eu era um garotinho, né? Ele ia até o porto de Manaus, comprava tâmaras, e aí em casa a gente sempre tinha tâmaras. Mas era uma coisa que ele fazia. Eu vejo que assim, as pessoas quando convivem com outras podem aprender coisas boas, né? Eu aprendi que uma tâmara pode ser transformada em luz. Mas isso provavelmente eu só aprendi por conta do que meu pai me disse e por eu ter tido a possibilidade de consumi-las e de comê-las quando era garoto. Ele não me passou que uma tâmara era uma coisa ruim. Ele disse que era uma coisa saborosa, que era uma coisa, que era um alimento no deserto e que a gente pode simplesmente tê-la por muito tempo, né? E essa coisa de tê-la por muito tempo soou muito bem no meu coração, porque a tâmara ela não estraga, né? Não como as outras frutas. E eu vejo que nós também não podemos nos estragar. Nós temos que ser cada vez melhores, já que nós temos consciência e a capacidade de fazer um mundo interno e externo da melhor qualidade. É isso. Então, essas coisas que eu estou falando são coisas que se referem à fruta, né, à tâmara,
e as histórias que levam algum conhecimento para a gente poder fazer um caminho melhor. E agora, como está se aproximando o Natal, dia maravilhoso, dia de luz, né? O mundo inteiro se confraterniza nesse momento. Imagina a força que esse vendedor teve para reunir todo mundo. De repente, não é uma coisa fantástica? Em um dia, você reúne todas as pessoas do mundo para que elas façam uma comemoração, né? Juntas. Muitas guerras param e o ser humano vive um momento excepcional. Esse momento também é um momento de muita energia. É um momento onde os amparadores espirituais fazem um trabalho intenso de curas, de nascimentos e de somas, né? Porque esse é o trabalho deles. E nós nos aproveitamos de tudo isso, né? Nesse momento. Então, o Natal, eu vejo que é a transição, né, é a marca que a gente tem para iniciar depois um novo ano, né, e principalmente rever tudo aquilo que nós somos, né. Eu acho que a gente deveria usar como modelo esse homem. O nome desse homem era Cristo. É um nome simples, né? Nome muito simples, mas um nome que traz para a gente uma mensagem muito forte. Ele não precisaria falar tudo o que foi falado, mas o que foi passado para nós durante séculos com relação ao que ele era, né? Simplicidade, humildade, sabedoria, né? Força, continuidade. É uma coisa que nós devemos colocar no nosso coração. Nosso mundo precisa ser melhor, com toda certeza. E nós juntos, 7 bilhões e 300 ou 400 milhões de pessoas, nós não podemos estragar um planeta que nos acolhe e nos recebe com tanto carinho. Nós temos água, né? Temos alimento, temos o ar, temos o vento, temos o fogo, temos a terra, temos tudo que nós precisamos para continuar a nossa vida. E por que nós não fazemos uma revisão de nós mesmos para cuidar dessa casa que é de todos nós, né? Eu só penso que cada um mora num quarto diferente, né? Não todos os países estão em locais diferentes, mas as portas têm que estar abertas, né? E a gente aproveitando esse evento maravilhoso, um momento de luz, paz e amor. www.centrodeestudos.org. Aí você acessa o nosso site e nos ajuda a continuar a fazer um mundo melhor, que é a nossa intenção. Lá você vai ter materiais de estudos, né? E vai poder aproveitar melhor essa vida. Creio eu, né? Creio eu. Mas uma coisa bacana que você pode fazer também, né? É fazer uma mudança no seu coração para aquele pontinho que está escrito assim: vou fazer todo o esforço do mundo para este mundo ser melhor. E eu sempre digo isso: se você puder se esforçar tanto para que esse mundo seja melhor, para que você mude o mundo, com certeza, se você não mudar o mundo, no mínimo você muda você e você vai se sentir mais feliz, né? Então, eu quero desejar para todas as pessoas que estão nesse momento me ouvindo e me vendo um Natal muito feliz, muito cheio de luz, de amor, de paz, né? De afeto e também, é claro, um ano novo aí com muita saúde e felicidade, né? A grande ideia da vida é que a gente consiga enxergá-la. Feliz Natal a todos, feliz Ano Novo a todos e até o próximo programa.